Vamos então fazer a nossa prece inicial, a nossa oração, e dessa maneira buscar a nossa sintonia com o plano espiritual, a nossa sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, e com os espíritos amigos que participam conosco deste Evangelho. Que as lições que nos serão passadas pelo nosso companheiro Nazil possam nos trazer mais esclarecimentos, fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, de conhecimentos que poderão nos ajudar a qualquer momento das nossas vidas. Que esses ensinamentos possam modificar os nossos sentimentos, aliviar os nossos corações, aliviar os nossos sofrimentos. E que, acima de tudo, possa nos orientar na nossa caminhada, nas nossas dificuldades, nos nossos momentos difíceis. Então, que nós possamos fazer desses momentos, momentos de ensinamentos, dos ensinamentos do Cristo, ensinamento de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita que está a nos orientar todos os dias e a todo instante. E que assim seja. Obrigado a cada um de vocês que, mais uma vez, me permite estar aqui participando desta conversa, para a qual sempre surge uma oportunidade de reflexão, uma oportunidade de realinhamento da nossa própria maneira de ver as coisas. Das lições que nós temos tido a oportunidade de ver aqui no livro Ceifa de Luz, a de hoje é uma daquelas extremamente diretas. Eu diria que ela se constitui numa séria advertência para cada um de nós. O título, à primeira vista, demonstra um acolhimento. E nós vamos perceber que ele vai muito mais do que ser recomendável, vai precisar ser exercido. E eu torço, por antecipação, que ele seja exercido em relação a nós, porque as posturas que Emmanuel apresenta são posturas em que, muitas vezes, a nossa conduta, para não dizer o nosso pensamento, nos coloca em xeque. O texto base vem do Evangelho de Mateus, que na tradução do Choraque para esse capítulo 7, versículo 3, eu resolvi acrescentar também o 4, para dar a dimensão que a lição traz. Ela é fruto de um contexto de advertências, como apresentada pelo texto mais comum da tradução da Vulgata Latina, do que vem a ser a Bíblia, para todos nós. Jesus vinha tecendo considerações em relação aos julgamentos, aquelas posturas que nós temos de tentar enquadrar o comportamento alheio. E, objetivamente, dirige-se ao grupo que ali estava e diz: tu reparas o argueiro no olho do teu irmão, mas a trave no teu próprio olho não vês. Como dizes a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? É o primeiro dos versículos que serve de base para a análise do Emmanuel. Como fiz em outras ocasiões, informo a todos vocês que ele analisou esse texto 4 vezes. Aparece aqui a lição 52, em Família Espiritual, do livro Ceifa de Luz, aparece com o título Busquemos o Melhor, no livro Fonte Viva, a lição é a 113,
aparece na lição Observemos Amando, no livro Palavras de Vida Eterna, lição 35, e aparece no Reformador no ano de 1956, numa mensagem intitulada O Olhar de Jesus, que eu espero ter tempo de inserir na nossa conversa. E por quê? Porque nós sempre iniciamos a nossa análise vendo o que a doutrina espírita fala. Ah, mas o estudo é a respeito do Evangelho. Sim, mas o Evangelho precisa ser lido pela ótica que os espíritos nos convidaram a ler. Isso, na própria prece de abertura, ficou extremamente claro pelas colocações do Jorge. Nós temos que buscar reler lições preciosas, sim, mas por aquilo que nos ensina a doutrina espírita. E está lá, na parte terceira das leis morais, no capítulo que Kardec reúne informações sobre a perfeição moral, uma pergunta extremamente intrigante e rica na resposta que ela contém. Kardec quer saber dos espíritos se há alguma culpa em estudar os defeitos do outro. E a resposta não deixa a menor dúvida. É grande, grande a culpa daquele que faz isso para criticar e também para divulgar, porque ele não terá parte do seu comportamento como sendo um comportamento caridoso. Se você fizer isto, dizem os espíritos, para a instrução pessoal e para evitá-los em você mesmo, algumas vezes isso pode ser útil. Agora, não se esqueça que a indulgência é uma das virtudes da caridade. E antes de olhar os defeitos que você entende os demais possuam, dá uma olhada se eles não podem dizer de você o mesmo ou pior. O objetivo, segundo os espíritos, é que tratemos de possuir qualidades opostas àquelas que criticamos nos demais. Quem censura alguém que é pão duro tem obrigação de ser generoso. Quem censura quem entende orgulhoso precisa ser humilde e modesto. Quem critica a aspereza precisa ser exemplo de brandura. Quem critica os que procedem com pequenez precisa ser grande nas suas próprias ações. Porque, do contrário, os espíritos dizem expressamente: você está vendo o argueiro no olho do vizinho e tem uma baita de uma trave no teu olho. Lá no Evangelho, Kardec retoma o tema, agora sim para refletir, quando ele diz no Em Marcha, os misericordiosos, bem-aventurados, como aparece no texto, ele retoma isso no item 10. O capítulo é o 10 e o item é o 10. E diz: essa mania de enxergar o defeito do outro é a maior insensatez que o homem possui. Porque todo o nosso cuidado precisa estar em olhar os nossos males e não os demais. E aí ele apresenta duas perguntas extremamente interessantes. Ao dizer-nos: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Qual seria a minha postura? E ele então insiste: você talvez tenha que se pôr fora de você ou dentro de você com um espelho
para poder analisar as coisas, para poder ser honesto consigo mesmo. E ele diz que é o orgulho, que ele chama de o grande óbice à nossa evolução, que nos faz agir assim. Nós devemos ter as nossas ações sempre compreendidas. Já os demais passam pelo crivo da nossa censura sempre, a cada instante, a cada postura. É dizer, estar com Jesus assim, eu acho que é uma incoerência, porque nós não estamos. Nós insistimos com as nossas pequenezes, e isso, então, nos impede a evolução. Nós, os espíritas, sabemos onde isso resulta, no que isso, ou para que isto nos aponta. Ao invés, então, de almejarmos realidades diferentes, com mais amplo aprendizado, só nos resta a porta das reencarnações sucessivas, duras, para que o nosso despertar seja efetivo. Não há, do ponto de vista espírita, como mudar as coisas. Kardec, então, bate na tecla. O orgulho induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos morais e físicos. Morais e físicos. E diz que, com isso, ele deixa de praticar a caridade, porque não há caridade orgulhosa, diz ele. É um contrassenso. Um sentimento neutraliza o outro. E aí, então, ele insiste na segunda pergunta: como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que o exalçaria? Quer dizer, a gente age assim porque quer, porque se esconde, porque não quer assumir aquilo que efetivamente precisa assumir. Esses dois textos, Livro dos Espíritos e o Evangelho, são então explorados por Emmanuel à saciedade. É curioso como ele constrói esse processo de interpretação, porque ele vai de encontro àquelas posturas que cada um de nós, se pegar um papelzinho agora, ou se colocar a lição diante de si e for extremamente honesto consigo mesmo, vai ver que o número de pontos que obtém é alarmante. E eu não estou falando isto sem ter feito isto comigo mesmo. Não estou aqui pregando, estou convidando a reflexão. A entonação, certas colocações fazem parte apenas e tão somente da retórica. É para chamar a atenção. Monocórdio, talvez eu levasse muitos de vocês a desligar o áudio. O vídeo nem precisa dizer. Porém, é a partir do momento, então, que nós paramos. Porque dizer, olha, eu participo do evangelho diária ou semanalmente, mas eu não mudo a minha maneira de ser, significa exatamente aceitar aquela censura direta de Jesus. Você quer que alguém tire um cisco tendo uma trave diante dos seus olhos? Enxerga primeiro a tua trave. Veja os pontos em que você precisa mudar. E Jesus nos exemplificou como agir assim. Ele esteve conosco para ser o exemplo do espírito que precisamos ser. E foi em
todos os momentos de que temos notícia. Sejam esses momentos registrados nos textos dos evangelhos que chegaram até nós por caminhos que nós já abordamos aqui, mas seja também pela lição que os amigos espirituais sempre nos trouxeram. Na nossa mensagem central, a 52 do Ceifa de Luz, Emmanuel diz que, na medida em que nós adentramos no conhecimento de nós mesmos, olha Kardec aqui, na mesma frase, olhe para si, mas se nos impõe a obrigação. Não é faculdade, é obrigação de compreender e desculpar. Porque se nós não compreendermos, se nós não desculparmos, como ele mesmo deixa claro, nós ficaremos desequilibrados e desequilibraremos aqueles que estão à nossa volta. Porque nós temos que conviver. É a convivência que faz com que nos espelhemos uns nos outros. E aí vem a frase mais importante do texto, sem dúvida alguma. Nós estamos juntos não para criticar-nos, mas para entendermos. Mas não é essa a regra. Quer dizer, a gente até acha que faz, só que não faz. A gente até acha que o que ouve ou o que lê aplica, mas é uma longa distância. Nós somos aqueles que são ótimos para fazer aquilo que não deve. E aí, reclamar de quê? Ele faz 9 perguntas, meus amigos, não na forma de perguntas. Eu as apresento como tais para que a gente veja. São 9 colocações claras, objetivas, porque elas são fruto das nossas ações. Os pensamentos, eu posso até deixar de abordar aqui, embora nós falemos daquilo que estamos repletos. A primeira delas está no comportamento de quem só identifica o lado imperfeito do outro e nunca encontra nada de bom. Se encontra, é para em seguida fazer uma crítica, como se fôssemos a perfeição absoluta, e não somos. A segunda é o comportamento equivocado de quem nunca se vê disposto a esquecer as ofensas que tenha recebido. É aquela pessoa que não perdoa. Disfarça, mas não perdoa. E sempre evoca o que outros lhe fizeram. A terceira é de alguém que só se lembra dos adversários com o propósito de arrasá-los e não reconhece em nenhum as dificuldades e os sofrimentos. Isso é muito grave. Porque nós não somos perfeitos. Aqueles que conosco não partilham as mesmas ideias, os mesmos ideais, têm as suas trajetórias. Se nós não fazemos o que eles fazem, e é o objeto da nossa crítica, isso já é um progresso enorme para nós. Agora, não adianta eu criticar o que eles fazem e a minha postura ser idêntica. Isso é hipocrisia. E de hipócritas, as referências feitas por Jesus são sempre duras. Duras. Porque isto não é evolução. Isso é máscara. E máscara cai. Cai. Quem não analisa as razões do outro,
a fixar-se unicamente nos direitos que julga ter, é alguém que está numa postura completamente errada. Ninguém tem direito, só eu. Só eu. Olhe a trave. Olhe a trave. Quem não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento nenhum é alguém que não está em condições de outro comportamento que não seja o da compreensão, como a gente verá. O em família espiritual do título é justamente o desafio. Porque se nós temos que nos harmonizar com os que chamamos filhos do mesmo Pai, e são todos os que por Deus foram criados, a nossa trajetória fica extremamente difícil. Extremamente difícil. Já é. E ela é pelos equívocos que praticamos. Ela é pela falsa postura que adotamos. Ela não pode ser fácil. Nós não temos comportamento que justifique facilidades. E se as temos, é um sinal de alerta. É sinal de que estamos sendo testados até os limites. Se não mudamos, a coisa complica. Quem se considera invulnerável nas opiniões que emita ou na conduta que adote. Quem não reconhece as próprias falhas, mas está atento às falhas alheias e as aponta. Quando os espíritos nos haviam dito, há aí uma grande culpa. Porque se você enxerga, guarda, e não cometa a mesma coisa. Mas jamais divulgue. Guarda. Busca aproveitar. Quem não se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor daqueles que estão caídos na penúria moral. A moda dos nossos dias é o cancelar. É fruto da pequenez de quem não entende que as falhas, todos nós as cometemos. Ai, se alguém incorre numa falha. E isso atrapalha o nosso plano, atrapalha a nossa jornada. Cancelamos, esquecemos, apagamos, como se nos fosse possível. Se Deus é a justiça, a compaixão, o amor, como nós podemos querer almejar ser melhores sem exercitar? Usar a verdade é a última das frases e questões que Emmanuel nos convida a parar e pensar. Não pode ser com o caminho de ameaçar ou de ferir ninguém. Eu confesso para vocês com muita tristeza, mas com muita tristeza mesmo, que eu fiz a leitura das frases da maneira como sempre li o texto, interrogando-me. E vejo que, apesar de haver lido esse texto há mais de 20 anos, está anotado a data, mas são mais de 20 anos, a minha postura é equivocada até hoje. O que significa que eu joguei fora 20 anos de oportunidade de ser melhor. E isso é triste. Por isso é que eu disse que o texto nos convidava a contar com a caridade do outro. Porque aqueles que conviveram comigo e me viram adotando essa postura podem ter de mim se afastado. Podem ter de mim se isolado. E nós olhamos a recomendação de Jesus e vamos encontrar
o tempo nos permite, naquela mensagem do reformador, que acredito, às vezes não é do conhecimento de todos, até porque é de 1956, e o estudo é que nos fez chegar até ela, nós vamos ver que as posturas de Jesus são posturas fantásticas. Naquela mensagem, Emmanuel invoca 5 personagens notoriamente conhecidas dos relatos evangélicos. 5. Para com as quais o comportamento de Jesus não foi o de enxergar cisco, mas foi o de acolher. O de acolher. E olha, vamos ser honestos, trave diante dos olhos ele não tinha. Mas ele não censura, ele não afasta. Bartimeu, aquela figura de Jericó que tinha cegueira física, está em Mateus, está em Lucas, está em Marcos, ele não olha aquele homem como alguém inutilizado pelas trevas da cegueira. Mas ele vê um amigo que podia voltar a enxergar. E o que ele faz? Ele o ajuda. Quantos censuram os que estão à margem do caminho, como pessoas que não querem saber de trabalhar, que não querem saber de fazer nada, que vivem das moléstias que têm, e qual é a postura de quem nos é mestre? É devolver a visão, amparar. Maria de Magdala, a única mulher do texto do Evangelho que tem o nome da cidade, o que denota a sua importância. As demais não. Tem o nome do marido, ela não, é a cidade. Ele dá a ela a dignidade própria outra vez, para outorgar-lhe, como relata Lucas, a possibilidade de anunciar a sua sobrevivência, anunciar a comunicabilidade espiritual para com os amigos da retaguarda. Zaqueu, ele não critica por ser o homem que explorava os outros, deixa que a sua consciência desperte. E ao ter a razão de volta, Zaqueu se incorpora ao trabalho, ao raciocínio. Pedro, que Mateus, Marcos, Lucas e João afirmam, refugou ser companheiro de Jesus, não é descartado, mas pelo contrário, é convidado a dar o testemunho. Aquele fora um equívoco, um momento de fraqueza. E Pedro vai seguir a Jesus, divulgar o evangelho e ser o grande condutor dos espíritos. Por fim, aquele que seria, e às vezes é, o mais compreendido de todos, Judas de Iscariote. Que as pessoas ainda equivocadamente malham em cerimônias que representam um atraso fenomenal. Judas de Iscariote é procurado por Jesus. E a ação de Judas leva Jesus a exemplificar para todos nós o amor. É por isso que ele não aponta ninguém, que ele aceita ser conduzido sem ter nada feito de errado. É açoitado, humilhado, levado à cruz e não reclama. Oferece o perdão. Porque a gente sabe por quê. Porque ele não olhava ciscos, comportamentos errados nos que estavam à sua volta, mas nos via como nos vê, como espíritos ainda muito carecentes do amparo.
É como Emmanuel termina a mensagem em Ceifa de Luz. Os que agimos assim precisamos de uma família espiritual muito generosa, porque os nossos equívocos são maiores do que os equívocos que enxergamos nos demais. Há muito para refletir, há muito para pensar. E como eu disse para vocês, numa confissão, é tempo de mudar. Porque o tempo passa, a oportunidade encarnatória fica, e nós talvez não tenhamos a chance que agora temos de corrigir os nossos próprios erros. A trave que nos impede essa mudança deve também nos impedir de ficar criticando e censurando comportamentos que, se não adotamos, ótimo, mas se adotamos, não dá para continuar a repetir. Muito obrigado a cada um de vocês pela atenção e pelas vibrações. Nós agradecemos, Nazil, mais uma vez, né, este momento. Realmente muitas reflexões para nós, que a gente consiga, a partir de hoje, colocá-las em prática. Tudo que Emmanuel traz para nós, né? Mais entendimento e mais ternura em nossos corações. Muito obrigada, viu? Agora vamos passar, então, para a parte final do nosso encontro, que é a vibração. Quem quiser fechar os olhos, sentar numa posição mais confortável, respirar profundamente, para nos conectarmos com a espiritualidade, com o nosso Pai, nosso Mestre Jesus, com Maria, nossa Mãe Santíssima. Obrigada, Senhor, por estarmos mais esta vez reunidos em Teu nome, por estarmos juntos nesta corrente de luz, de amor, aprendendo um pouco mais, refletindo sobre as mensagens, sobre as lições que vão nos ajudar a melhorarmos, a evoluirmos. Que possamos, Pai, a cada dia diminuir as nossas imperfeições, os nossos vícios, tudo aquilo que nos atrasa, tudo aquilo que é obstáculo à nossa felicidade. Que possamos reconhecer em cada situação, cada experiência, o despertar do amor, da caridade, da generosidade, em sua mais pura forma. Por isso, Pai, neste momento, gostaríamos de receber o nosso Mestre Jesus em nosso lar. Vamos imaginar Jesus entrando pela porta principal da nossa casa, vindo nos abraçar com seu sorriso, com seu olhar de amor, de ternura, de paz. E Jesus percorre todos os cômodos da nossa casa, retirando todos os fluidos maléficos, perturbadores, de desequilíbrio, de desajustes, e derramando nele, em todos que nele estão, a luz, a paz, o equilíbrio, a brandura, a doçura, a força de continuar lutando, a esperança e o ânimo
que tanto precisamos para as nossas dificuldades. E esta luz que Jesus traz para a nossa casa esta noite vai se expandindo cada vez mais para toda a nossa cidade, para todo o nosso país, para todos os continentes do nosso planeta Terra. E esta luz, Senhor, que envolve o nosso planeta, que ela possa atingir os corações de todos que aqui habitam, autoridades, governantes, que ela possa chegar também em entidades necessitadas, em abrigos, em casas de repouso, em orfanatos, nos hospitais, até mesmo nas penitenciárias, em irmãos que dormem e vivem nas ruas. Que esta luz, Pai, abrande os corações de todos que precisam da Tua mão socorrista, de todos que precisam de amor, de carinho, de um colo para recarregar suas energias, para aprender a ser pessoas melhores, como nós aqui também estamos tentando aprender e nos melhorar. E envoltos com esta corrente de amor, desta luz maravilhosa, nós pedimos, Pai, a Tua permissão para encerrar mais um Evangelho online. Que esta energia permaneça conosco durante toda essa semana que se inicia, que seja uma semana de muito trabalho, com muita saúde, com muita boa vontade, para vencermos sempre as nossas provas, os nossos obstáculos, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais este encontro. Que assim seja.